Aí o nosso foco principal aqui vai ser falar sobre a harmonização facial e a ênfase em duas técnicas que eu desenvolvi, que é Beauty Lift e uma técnica modificada do Fox Eye. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse conhecimento e espero que eu possa contribuir para vocês, para a vida de vocês, para a rotina de vocês e que possa gerar um valor agregado para a sua clínica e que te traga retorno em todos os sentidos. Então, eu vou iniciar a aula. Então, esse aqui sou eu, na Human Clinic, também é minha clínica, ela está aberta para todos vocês que quiserem estar conhecendo aqui, e vai ser um prazer poder recebê-los. Tá? E daqui eu estou falando da minha sala, e vamos lá. Então, para quem não conhece, eu gosto sempre de contar um pouquinho da minha história. Esse aí é um diploma do tataravô, meu tataravô. Então, a nossa família tradicional em medicina, desde o tataravô, são 5 gerações, desde 1886. Isso aqui é um mini currículo meu. Então, minha faculdade, minha especialização pela FAMERP, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, CEO Estúdio Face, coordenador da MWC Brasil, speaker dessas marcas, fundador e diretor da Human Clinic, PHB Gestão, criador das técnicas Beauty Lift e Fox Eye, criador da agulha do Fox Eye, criador do soft Dr. Harmony, embaixador também dessas marcas, responsável pela dermatologia do Hospital Santa Helena de São José do Rio Preto. Então, hoje, vamos falar do que eu mais amo, harmonização facial. A proporção áurea, ela vai ser um parâmetro para nós, tá? Ela vai ser o nosso foco, mas a gente não pode buscar na totalidade. Então, essa é a mulher considerada mais bela do mundo, segundo as proporções, com 96% da proporção áurea. Percebam que as proporções áureas também, elas se repetem nos homens. Então, os homens mais belos possuem a proporção áurea mais aguçada, mais próxima da perfeição. Então, eu gosto de fazer isso repetidamente, falar repetidamente, justamente para vocês entenderem que isso é algo lógico, então não é algo que a gente está tirando da nossa cabeça. E é isso que vocês têm que explicar para o seu paciente. Que o seu raciocínio, e vocês podem ter acesso ao meu site, eu tenho uma pré-consulta digital, que é muito interessante, que meu paciente ele fica na sala de espera e ele assiste essa pré-consulta digital, que facilita o meu atendimento, e eu conto justamente tudo isso que eu estou falando aqui agora, antes mesmo dele passar em consulta comigo, então ele já entra na minha sala direcionado a esse tipo de raciocínio. Então, na hora que eu vou falar ou indicar os procedimentos, tudo fica muito mais fácil. Então, o que é diferente no masculino para o feminino? Estamos falando vamos falar em pré-requisitos, em padrões básicos, tá? Então, a sobrancelha arqueada, feminina, projeção zigomática, mandibular, queixo mais fino na reta da asa nasal e lábios mais carnudos, e o nariz mais afinadinho. Isso é o padrão feminino. O padrão masculino, sobrancelha um pouco mais baixa, projeção zigomática, projeção mandibular, o queixo mais alargado na reta do canto do lábio, e o nariz um pouco mais grosseiro e os lábios mais finos. Eu vou mostrar para vocês alguns padrões básicos que vocês têm que ter na mente de vocês toda vez que for atender qualquer paciente. Aqui. Então, o paciente sentou na minha frente, eu já começo a escanear o rosto dele, de cima e embaixo. Então, o que está... Eu já olho meu paciente, eu já analiso os terços, para ver se a cefalometria dela está boa, analiso os quintos, para ver se a cefalometria dela está boa, analiso as proporções da pele do lábio superior com a pele do lábio inferior, 1:3 e 2:3. Também analiso mulheres, o terço médio, em geral, tem 10%, 10% mais largo que o terço superior e que o terço inferior. E o homem, ele permite que o terço inferior seja da mesma espessura que o terço médio ou um pouco mais espesso. Então, esses são padrões mínimos e básicos que eu já tenho como referência para tratar o meu cliente.
Se ele não tem alguma coisa desses padrões, eu vou procurar tratamentos que cheguem perto desse padrão. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o terço superior, se for maior do que o terço médio e o terço inferior. Então, provavelmente, ele vai ter uma testa maior, eu vou pensar em um implante capilar, ou eu vou pensar em subir a sobrancelha para tratar essa cefalometria. Vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que a pele do lábio superior seja 1:3. Geralmente, o paciente com retrognatia ou com prognatismo, eles possuem essa desproporção. Então, quando eu vou tratar com preenchedores, eu não faço preenchedor para alongar o rosto, eu faço preenchedor para projetar para frente e para cima, para que eu reduza essa proporção. Vamos supor que a paciente chega para mim e tem o terço médio muito preponderante. Geralmente ela tem falta de preenchedor temporal, ou ela tem o rosto mais ovalado. Então eu vou fazer um pouco de preenchedor na região do masseter e na têmpora, que eu vou reduzir a aparência do terço médio dela. Vamos supor que eu tenho uma paciente com um rostinho cheinho. Provavelmente ela tem um rosto ovalado, e novamente eu vou fazer um preenchedor no ângulo da mandíbula para que ela ganhe, um rosto um pouco mais quadrado e reduza o aspecto do rostinho cheio. Então são exemplos que vocês, eu estou dando exemplos que vocês devem bater o olho no paciente e já na hora fazer um escaneamento da face e já fazer o diagnóstico e os tratamentos devidos para que você chegue a esse resultado. É matemático. Vocês fazendo exatamente isso que eu estou dizendo, vocês vão ter sucesso com o paciente de vocês. Baseado, então, no que eu falei, vamos lá. Vocês têm 2 segundos para uma avaliação. Essa mulher é bonita? Com certeza vocês falaram que sim. Por quê? Porque nós conseguimos definir se determinada pessoa é bonita ao olhar apenas em 2 segundos. Porque ela existe proporção e equilíbrio com prazer em olhar. Ou seja, ela é harmônica e ela tem uma proporção hora muito boa. E ele? Ele é belo? Você percebe que ele está totalmente fora das proporções. Então tem uma razão do Mr. Bean não ser considerado bonito. E essa mulher? Ela é muito bonita. E ela está dentro dos padrões. Perceba que a máscara se encaixa muito bem nela. Para todo mundo que faz meu curso, recebe esse material. Isso aqui é para vocês começarem na clínica de vocês. Então, quando eu comecei, eu criei isso, né? E aqui na minha sala fica, então, a imagem dela, com os quadrinhos que eu vou mostrar abaixo. E aí vocês podem preencher região frontal, o que ela deve fazer, parietal, o que ela deve fazer, orbital, nasal, infraorbital. Então, todas as áreas. Na 20ª, 30ª vez que vocês fizerem isso, podem ter certeza, vocês não vão precisar mais desse conteúdo, desse material. Vai ficar automatizado na memória de vocês e vai se tornar algo muito mais automático e fácil de trabalhar. Vocês vão criar no prontuário de vocês uma relação de tratamentos que devem ser feitos em determinadas áreas. E aí eu vou organizar com vocês também como vocês devem agir com o cliente de vocês e qual deve ser a sequência de tratamentos que devem ser feitas. E você também não deve falar no primeiro momento para o seu paciente tudo que ele deve fazer, porque em geral pode até assustar. A gente tem que sempre tratar inicialmente aquilo que mais aflige o cliente. E vocês têm que dar o maior resultado no custo-benefício. Então, o menor investimento possível que ele possa fazer, mas com o melhor resultado que você possa dar. Geralmente não vai sair barato para você ter um excelente resultado. Então, vocês têm que provar para o seu cliente que você tem credibilidade, você é muito bom no que faz e que você vai entregar um resultado maravilhoso, mas para isso ele precisa investir. Então, vamos lá, gente. Mais uma vez, eu acho que a gente aprende muito bem quando é por repetição, entra por osmose, né? Então, vamos treinar? Feito isso, agora, pesquisem no Google, no seu ponto de vista, a mulher mais linda do mundo. Coloquem aí, por favor. Eu vou dar um minutinho para vocês.
Acharam. Pesquise a mulher mais linda do mundo. Pesquisaram? Bom, eu não sei quem vocês escolheram, mas sem dúvida nenhuma ela vai ter, e eu gostaria até de, se não tiver, que vocês me digam aí. Ela vai ter sobrancelha levemente arqueada, projeção zigomática, projeção mandibular, o queixo mais fininho na reta da aba do nariz. Ela vai ter também os lábios na proporção 1 para 1,6. E vocês conseguiram ver que tem esse padrão? Se vocês conseguiram ver que tem esse padrão, então significa mais uma vez que a proporção áurea ela é respeitada e os padrões se seguem. Se você explica para o seu paciente isso, se torna lógico. E contra a lógica não há argumento. Então fica muito mais fácil para você provar para eles, para os pacientes, que o que você está falando é o correto. Então pense, se já consigo enxergar isso, parabéns, vocês são poucos. A maioria não consegue enxergar isso. Então vamos treinar. Agora, quem se habilita? Então, o que vocês vão fazer em casa? Pegar 100 faces mais belas de ambos os gêneros. 100 é bastante, mas pode pegar umas 10, 20, 30. E fiquem estudando todos os traços delas. Eles vão ter uma proporção áurea muito boa. E quanto mais você treina, mais o seu cérebro automatiza. E comece a andar na rua, olha as pessoas, pega aquele que você não acha muito bonito e olha ele. Pode ter certeza, ele foge de alguns padrões que a gente comentou. E pegue os mais bonitos e pode ter certeza, ele segue os padrões que a gente comentou. Quando vocês tiverem isso automatizado no cérebro, o tratamento no consultório vai ser fácil. Meu cliente senta na cadeira, eu faço um screening facial dele, já faço uma leitura dos principais pontos a tratar e pronto, indiquei e ele realiza e sai muito feliz. Vocês já pensaram isso está automatizado? Ficaria mais fácil, né? Então eu criei, estou criando um software para fazer essa automatização, facilitar o trabalho nosso e vou contar para vocês da técnica Beauty Lift e Fox Eye, que vai ter o nosso hands-on nos dias 16, 17 e 18 desse mês. Vão abrir as vendas hoje, mas são vagas muito limitadas, inclusive já tem um número de inscritos, pré-inscritos. Então a técnica Beauty Lift eu faço na minha clínica com uma grande frequência. Acredito que quase todos os meus pacientes que apresentam um bigodinho chinês eu sigo essa técnica, que eu associo fios e preenchedores, e com excelentes resultados, e eu modifiquei a técnica Delta Lifting, em que eu uso de 5 a 10 ml de preenchedor e fios na região zigomática e fios na região mandibular. Gente, foca em mim aqui para eu dar uma olhada. Quem que não chega no espelho e faz assim? A partir do momento que vocês fizerem fios e mostrarem isso para os seus clientes, vocês vão ganhar muita clientela, porque pouca gente faz fio. Então vocês devem investir em fios. Então, alguns casos meus, por favor, não tirem foto, tá? Percebam um rejuvenescimento discreto, né? Mas natural. O que está em amarelo no rosto foram os locais que foram preenchidos, e o que está em azul é a sombra que é criada pelos preenchedores. Então percebam que se eu ponho o preenchedor na mandíbula, no zigoma e no queixo, eu crio uma sombra na bochecha. Então o efeito bichectomia, ele se dá sem a bichectomia, com preenchedores no ângulo da mandíbula, no queixo e na projeção zigomática.
Eu até fiz a depilação da testa dela para abrir mais a testa e deixar um rosto mais alongado. Você já ouviu falar em depilação de testa? Percebam que interessante aqui, ó, como ela ganhou um efeito blush só com os preenchedores que foram feitos. Bastante preenchedor temporal também. E eu reduzi o lábio dela. Dá para perceber também, né? Eu tirei preenchedores de alguns lugares. Ele queria ficar com o rosto um pouco mais marcado, então nesse caso eu fiz um pouco mais de preenchedor na região de masseter, então ele deixa de ter um pouco mais a cara de menino e se torna ele tem um rosto mais masculino, né? Mais homem. Nesse caso eu tratei o terço inferior, percebam que eu fiz fios e preenchedores. Olha o perfil, que legal. Olha que resultado interessante, gente. E super natural. Outro caso bem interessante, ele tinha um queixo bem projetado, com preenchedores na região mandibular. Eu consegui reduzir o queixo dele, né? Aumento, e eu fiz uma projeção zigomática também, piriforme. Vejam o volume que foi colocado, ó, 21 ml. 21 ml. Menos do lado esquerdo, 13 ml. Volume bem grande que a gente colocou, então eu fiz têmpora, fiz zigomático, fiz a área da mandíbula e tive que fazer também a região entre a mandíbula e o zigoma, para que ficasse encaixado. Eu falo que os preenchedores do nosso rosto, eles têm que parecer encaixado. Então, toda vez que eu vejo algum preenchedor, alguma parte do rosto projetada, ela não está encaixada, eu vejo isso como artificialidade. Então, por exemplo, chegou aquele lábio que está muito projetado, você tem que tratar a área da pele do lábio para que o lábio continue do tamanho que a pessoa gosta, que ela quer, mas que fique natural. Olha que interessante esse resultado, foi muito bom mesmo. Fizemos no curso aqui, hands-on. Então, eu vou falar para vocês um pouco da técnica Fox Eye. Fox Eye tem diversas maneiras de se fazer, com toxina, com preenchedores, com fios. Eu desenvolvi uma técnica modificada de Serdev, uma técnica búlgara, que você faz com nylon, com uma agulha específica, que no nosso site você encontra também. E os meus resultados têm uma durabilidade em torno de 1 ano, sempre associado à toxina botulínica. Então eu uso fios, pode ser usado Vicryl, quando a pessoa não quiser um fio que seja absorvível, ou mononylon 3. Kit cirúrgico básico, agulha Hollenberg, e eu faço 2 pertutes, vou mostrar para vocês como é feita a técnica. Eu faço anestesia no canal, onde eu vou passar a agulha. Os critérios que eu utilizo para fazer os pertutes de entrada e de saída dependem da sobrancelha. Então aí tem a sobrancelha do tipo suave, curva, reta, redonda e angular. Eu criei uma proporção x para 2x, x para 2,5x. Na verdade, eu percebi que ela tem uma queda em média de 100% o dobro. Eu traço uma reta onde eu quero ter o resultado, depois eu traço uma perpendicular em direção à região frontal lateral, e sempre respeitando aqui a artéria temporal, e nessa reta que eu passo, a partir do cruzamento, eu considero da cauda da sobrancelha ao cruzamento X, do cruzamento até o ponto que eu desejo, 2x. E aí eu entro e saio através desses 2 pontos de entrada e saída. Então, na verdade, a técnica de Serdev é a primeira, da esquerda. Então, baseada nessa técnica que eu utilizava e com grande sucesso para a elevação de sobrancelha como um todo, eu pensei em virar esse vetor
e ter um tratamento seguro, porque o meu fio, ele passa, e minha agulha, ela passa por uma área muito segura. Então, supratronclear, supraorbitário, eu preservo, e temporal, eu preservo. Então, eu vou tratar numa área de baixíssimo risco. Eu falo que a gente tem que fazer os procedimentos e fazer procedimentos de baixo risco. Baixo risco, tá? Vocês têm que dormir sossegado todos os dias. Então, introdução de agulha no orifício de entrada inferior, plano supraperiosteal, sem pinçamento de derme. Saída da agulha no orifício superior, sem pinçamento de derme. Passo o fio. Depois eu introduzo de novo a agulha pelo orifício inferior, que é a cauda da sobrancelha, e eu gosto sempre de pinçar a derme aí, que é essa retração que vai fazer a sobrancelha ficar parada no ponto que eu desejo. Saída da agulha no superior, nunca deixar a retração, porque ela fica na região da testa. Depois esses pertúdios que foram feitos cicatrizam e não fica marca alguma. Daí eu passo o fio novamente e dou o nó. 3 a 4 nós, sempre tracionando o fio. Se houver uma grande retração, eu solto de forma levinha com a Kelly, ele acomoda. Se em 15 a 30 dias não acomodar totalmente, ficar uma retração, eu faço uma leve subcisão. Mas é isso que faz eu ter os resultados bem duradouros e eficazes. Sempre eu utilizo toxina botulínica, tá, gente? E haverá, eu falo para o paciente que vai cair metade do momento que ele sai da clínica. Até para ele ficar tranquilo, eu uso um curativo e deixo o curativo por 7 dias. Então, aqui alguns resultados. De todas as técnicas que eu já fiz, essa foi a mais bem sucedida, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu tenho recebido vários elogios de cirurgiões plásticos, oftalmologistas. O presidente da Sociedade Oculoplástica Brasileira está usando minha técnica. A Grazi Mazafera. Natália Martins, uma das pigmentadoras mais conhecidas do Brasil. Esse aqui é um caso que eu fiz, gente, ó, além da sobrancelha, eu fiz harmonização nela, né? Então, olha o queixo, preenchi um pouquinho a área da mandíbula, tratei o nariz, tratei o lábio. Então, ela era a primeira e agora ela é a última. Mudou bastante, né? Óbvio que são fotos com maquiagem, o posicionamento não tá bom, mas mudou muito. Nesse caso, eu fiz a técnica búlgara. Então, por último, aí eu vou apresentar para vocês o Dr. Harmony. Logo, eu acredito poder compartilhar com vocês esse sistema. Ele vai fazer esse escaneamento facial que eu tentei criar uma automatização no cérebro de vocês e que a leitura do melhor diagnóstico e tratamento seja fácil. Então, vai estar na mão de vocês. Olha que legal. Bom, eu tenho um protocolo, que eu acho que faltou um slide aqui. A gente consegue... Então, eu tenho um protocolo que eu criei, critérios maiores, critérios menores, rugas estáticas dinâmicas, buscar tratamento de todos os critérios maiores, deixando pelo menos 2 fora. Criei um protocolo de até 35 anos e acima de 35 anos. Então, isso aqui é para facilitar o processo de cuidado e tratamento do seu cliente na clínica. Eu acho super interessante vocês terem esse protocolo, pelo menos para o início, e depois vocês verem que tudo vai automatizar e facilitar. Gente, hoje eu tenho, graças a Deus, uma clientela muito boa, uma clientela que paga o que eu quero cobrar, e eu estou aqui para compartilhar. Eu tive uma formação, Dr. Carlos Roberto Antônio, João Roberto Antônio, que sempre me passaram um pensamento que devemos sempre compartilhar o nosso conhecimento, não devemos guardar nada, esconder nada, e não existe concorrência quando você faz o melhor de si. Então, eu não olho para o lado, eu não olho para trás, eu não olho para o vizinho, eu não tenho tempo para isso. Hoje eu sou feliz, estou com resultados sensacionais.
Hoje consigo, tem casos que eu chego a cobrar 30, 40, 50 mil reais em um tratamento só. Então, cada dia mais eu tenho feito o que eu quero, da forma que eu quero, quando eu quero, e resultados excepcionais. Gostaria de compartilhar isso com vocês, gostaria que todos vocês tivessem esses 4 Qs. E, para finalizar, então, em primeiro lugar, com o maior objetivo da profissão sempre, o nosso bem maior é o nosso paciente, vamos respeitar, né? Então, parabéns a vocês que fizeram medicina, que sabem o valor da nossa profissão. Até me arrepiei aqui, foram 12 anos aí de muito estudo, muito trabalho, muita dedicação. E aí depois que a gente se forma, continua trabalhando, continua estudando, continua ralando e não ganhando, para um dia chegar onde vocês querem e a gente pegar e ir para a praia, para Bahamas, ficar lá vendo os golfinhos. Então, gente, eu acho que no final a gente quer ter uma família maravilhosa, quer ter filhos, quer usufruir dos nossos bens materiais e também ser feliz dentro da nossa carreira, trabalhar por amor. Realizar nossa profissão com amor e carinho, e com isso vem o nosso reconhecimento. No meu ponto de vista, um dos maiores motores da vida. Ser humilde para sempre reconhecer que pode melhorar. Então, todo dia eu estou querendo ser melhor, acreditar que tudo é possível e ir em busca dos seus sonhos. E agradecer a Deus pela vida maravilhosa que nos deu. Então, vocês viram aí, tem um logotipo da Estúdio Face em todos os meus slides. Eu sou CEO dessa empresa. Eu entrei nela há pouco tempo e já mudei mais de 52 processos. E eu acho que o médico tem que ter uma visão empreendedora. Eu acho que eu vi meu avô trabalhando com 84 anos em Anasarca. Eu acho que isso me marcou. Eu acho que a gente tem que ter uma visão empreendedora, nós temos que ser bom no que a gente faz por amor, mas vocês têm que ganhar dinheiro sem trabalhar. E aí vocês precisam ter empresas, e geralmente empresas do ramo de vocês, para não perder dinheiro. E se vocês puderem investir em algum lugar, eu sugiro que seja esse. Podem me chamar no Instagram, eu converso com vocês, vou explicar como funciona. Em 6 a 12 meses, vocês vão ver o boom que essa empresa vai ter, e eu sou o líder dela. E ela vai seguir os meus processos, meus protocolos, minha forma de pensar, de agir, e nós vamos dar acessibilidade à classe B e C aos tratamentos dermatológicos. E essa é uma empresa que tem 4 milhões de clientes ativos, que é a Espaço Laser. Então, para quem abrir, já vai ter uma clientela de 20 a 30 clientes por dia nessa empresa, e por hora só em shopping, e com uma sistemática, uma dinâmica muito fácil de trabalhar. Gente, essa frase aqui, eu acho que é o motor da vida do ser humano. Acho que o motor é o trabalho, né? Nós temos que ter um porquê de acordar e dormir, mas primeiro vocês têm que entender o que buscam para buscar o que vocês precisam. Então, parem e pensem o que vocês desejam para a vida de vocês. Vocês querem ficar dando plantão, vocês querem ficar trabalhando com convênio, vocês querem continuar ganhando o que vocês acham que não merecem, ou vocês querem trabalhar com face, querem ser referência nisso, querem fazer o melhor de si e ter os melhores resultados. E sabe que hoje a minha maior felicidade é o paciente falar assim: doutor, eu estou apaixonada pelo meu resultado, doutor, você mudou a minha vida. Ouvir isso o dia inteiro. Para mim é a maior gratificação que eu posso ter. Fico feliz em poder compartilhar tudo isso com vocês. Segue aí os meus contatos, estou à disposição. Nós vamos ter, então, tenho já os cursos online para quem tiver interesse, do Fox Eye, de harmonização facial, do Beauty Lift. Então, tem acesso no link abaixo. E o Hands-On, que tem poucas vagas, 16, 17, 18, se eu não me engano. Um dia de Fox Eye e 2 dias de Beauty Lift. Tá aberto um dia, mas se houver necessidade, eu vou abrir um terceiro. Tá bom? Foi um prazer conversar com vocês. Siga em frente e contem comigo.